Um mundo para amar e um para não amar. Nós amamos as coisas erradas, as pessoas erradas, nós nos envolvemos em tantas coisas que não deveríamos nos envolver e muitas vezes perdemos um tempo absurdo da nossa existência sofrendo e angustiando. E depois que passa esse tempo, adivinha, a gente se envolve de novo com alguma coisa errada, com uma pessoa errada e assim a gente vai. Mas a Bíblia ela fala de um mundo para amar e um para não amar. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje. E para isso nós vamos ler dois textos bem distintos. Tá? Um versículo que está lá em João 3,16, que é extremamente conhecido, e outro também escrito pelo evangelista João, na sua primeira carta. João escreveu 3 cartas no Novo Testamento, além do Evangelho de João. Na sua primeira carta, lá em João 2, 15 e 16. Então, vai aparecer os dois textos aqui, são 2 textos pequenos. Então, você pode marcar na sua Bíblia, acompanhar no seu smartphone, mas eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou mostrar para vocês agora pela manhã. Ok? Vamos lá? João 3,16, extremamente conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo cristão e muitos não cristãos conhecem esse texto. Ele é extremamente conhecido. Esse mesmo João, que descreveu essas palavras aqui, lá na frente, ele escrevendo uma das suas cartas, em 1 João, ele diz assim: não amem o mundo. Isso causa um bug na cabeça de muita gente. Ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. O primeiro diz que Deus amou o mundo. Agora João está dizendo que é para a gente não amar o mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E hoje eu quero mostrar para vocês que mundos são esses que são descritos aqui na Bíblia e como a gente vive, sobrevive entre um e outro na nossa trajetória de vida aqui nessa terra, debaixo do sol. Mas antes, vamos orar? Vamos pedir direção do Espírito Santo de Deus? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor conhece a nossa trajetória de vida. O Senhor sabe dos nossos acertos, o Senhor conhece muito bem os nossos erros, o Senhor sabe aonde temos força e onde somos fracos. E sabemos, ó Pai, que de uma maneira muito especial o Senhor tem cuidado de nós. E se erramos, não foi por conta de não termos a orientação e muitas vezes até o Senhor ter usado a boca de alguém para nos alertar, mas nós é que insistimos no erro. Por isso que nesta manhã o Teu Santo Espírito faça um milagre em nossas mentes e corações, nos trazendo a realidade que o Senhor tem para nos mostrar e nos ensinando a respeito da Tua Palavra e que nós possamos absorver, viver, vivenciar essa fé de uma forma muito especial. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a primeira coisa que eu preciso dizer a vocês é que a Bíblia, ela fala de 3 mundos. 3 mundos. Se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver isso. E se você olhar para o Novo Testamento, você também vai ver isso. A Bíblia fala de 3 mundos quando ela usa esse termo mundo. E eu vou usar apenas os textos do Novo Testamento. O primeiro mundo do qual a Bíblia fala é o mundo físico, o universo como um todo. Deus como criador de todas as coisas. Quando a gente pensa em Deus como criador de todas as coisas, geralmente a nossa visão é terrena, o planeta Terra e nós. Mas não, Deus é o criador do universo, de tudo que existe. E aí onde a gente percebe isso? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, diz assim: o Deus que fez o mundo, a palavra grega traduzida como mundo aqui é cosmos.
Então, assim, o Deus que fez o cosmos, o Deus que fez o universo, tá? E tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, o primeiro mundo que a gente vê que Deus é o Criador, que a Bíblia menciona, é o universo. Tudo que existe nesse universo foi criado por Deus. O outro mundo que a Bíblia menciona é o mundo humano, a humanidade. Aí sim, você entende João 3,16. O que Deus amou nesse versículo aqui, ó? Porque Deus amou o mundo. A tradução aqui é humanidade, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê. Então, pedra não crê, árvore não crê, rios não creem. Então, esse mundo a quem a Bíblia se refere aqui é a humanidade. Somos eu e você. Então, toda essa turma que existe no planeta, Deus amou de tal maneira a sua criação, que deu, né, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o segundo mundo que a Bíblia fala é esse, é o mundo humano. E tem um terceiro mundo ao qual a Bíblia se refere, que é o mundo sistema, que é o pensamento humano corrompido pelo pecado. É o mundo sistema. É esse mundo onde as pessoas distantes de Deus focam muito naquilo que é material, se deixam levar pelos seus desejos, se deixam levar por aquilo que são seus próprios interesses, se distanciam de Deus, pessoas que se envolvem com todo tipo de erro e de pecado. Aí sim, você entende o texto de 1 a João, capítulo 2, que diz assim: não ameis o mundo, não ameis o sistema desse mundo. Não ameis essa mentalidade corrompida desse mundo. Não ameis esses desejos desse mundo. Tanto é que depois do verso 15, João diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, mundo sistema, mundo corrompido pelo pecado, a mente humana corrompida pelo pecado. Observe esse comentário que eu coloquei aqui. Perceba que para dizer o que há no mundo, ele não cita objetos, pessoas ou lugares, e sim desejos excessivos, que as concupiscências, tanto da carne quanto dos olhos, né? Além da soberba, do orgulho. Então, esse mundo sistema é a mente corrompida pelo pecado, a mente humana corrompida pelo pecado. Então, essas são as três noções de mundo do qual a Bíblia fala. Por que eu coloquei um mundo para amar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E por que eu coloquei um mundo para não amar no título desta mensagem? Porque tem coisas nesse mundo que, se você se apegar a elas, elas vão te destruir. E existem pessoas que podem destruir o seu caminho, a sua existência e a sua vida. Nesse mundo tem muita coisa ruim, do mesmo jeito que tem muita coisa boa. Nesse mundo tem mente que trabalha para o bem. E nesse mundo tem mente que trabalha para quê? Para o mal. Você já conviveu com uma pessoa má? Você percebe nas ações, nos pensamentos dessa pessoa que ela é má. Mas se você também convive com uma pessoa boa, você percebe isso, que essa pessoa é boa. O problema é que tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, material, o mal não se mostra logo de cara. Quem já percebeu isso aí, diga amém. O mal, já viu? Alguém chega para você e fala assim: aí, tudo bem? Eu sou mal. Eu sou mal, eu vou acabar com a sua vida, eu vou fazer isso e isso com você. O mal não se revela assim. O inimigo das nossas almas, que planta muitas coisas nas nossas mentes e corações e na nossa existência, ele não se apresenta dizendo: olha, eu sou Satanás e hoje eu vou infernizar a sua vida. Ele não diz isso. Ele usa pessoas próximas a você e situações para corromper a sua mente. Então nós vivemos nesse mundo. Esse é o nosso mundo. Então, como é que a gente caminha por essa terra tendo uma vida só para viver? Nós temos uma vida só para viver. Ou nós vamos viver essa vida perdendo tempo
perdendo tempo, porque uma coisa é você ter uma experiência ruim, eu falei disso domingo passado, e isso servir de quê? Aprendizado. Outra coisa é você ter uma experiência ruim e prolongar essa experiência por 5, 10, 15, 20 anos da sua vida e depois chegar à conclusão de que não valeu de nada. Uma coisa é você se desgastar num processo até não sobrar muita coisa da sua existência para depois você perceber que isso era algo que te fazia mal. Ou nós podemos ser direcionados por Deus e observar aonde estamos pisando, o que estamos fazendo, com quem estamos lidando. E não perdermos um tempo preciosíssimo dessa vida, que é uma só. É uma vida só para a gente viver. Amém? Então, diante desse quadro, eu vou usar os textos da Bíblia que falam sobre mundo para você entender como é que a gente separa isso. Porque a vida cristã, ela deveria ser uma vida de equilíbrio, onde a gente sabe o que é de Deus, o que faz bem para nós, e onde a gente sabe o que não faz bem para nós, o que pode nos destruir, e a Bíblia tem ensinamento para os dois. Eu digo para vocês, e acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, que quem nesse mundo não tem Deus, tem problema. Mas eu acrescentei também que quem tem Deus, além de ter problema, tem dilema. Porque problema todo mundo tem, mas você tem um dilema, é de Deus ou não é? Você já entrou nesse dilema? Posso ou não posso? Nisso eu agrado a Deus ou não agrado? Devo ou não devo fazer? E essa dúvida, muitas vezes, ela não é esclarecida, mas eu espero que hoje, e eu separei só 7 tópicos, mas eu prometo que eu não vou demorar, e olha que eram muito mais. No entanto, eu resolvi dar uma encurtada no processo, só para vocês entenderem como é que a Bíblia ajuda a gente a separar um mundo para amar e um para não amar. Primeira coisa, olha só gente, pega aí. Primeira coisa, não é para você se afastar de tudo e de todos. É para você ser mais seletivo. Tem coisa que te serve e tem coisa que não te serve. Tem gente que te faz bem e tem gente que não te faz bem. Tem coisas que você vai fazer que vão produzir um resultado bom na sua vida, é ou não é? Mas tem coisas que se você fizer, vão produzir um resultado negativo na sua vida. Então a Bíblia ensina isso. E de que maneira ela ensina isso? Nos mostrando que nessa vida o mal está presente. Mas nós em Cristo Jesus temos o quê? Um manual sobre como lidarmos com todas essas coisas. É por isso que Jesus, ele fazendo a sua oração sacerdotal, já se despedindo dos seus discípulos, porque ele sabia que seria crucificado, nessa oração, ele faz um pedido muito especial. Olha o que ele diz: Deus, faz eles serem mais seletivos. E ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas o quê? Que os guardes do mal. Não é para você... Gente, você já viu gente que parece assim que quando encontra Jesus, a cabeça fica ruim ao invés de ficar boa? Alguém já conheceu gente assim? Que fica radical demais? Aí se o parente, o pai, a mãe, o vô, a avó não é crente, a pessoa começa até a rejeitar as pessoas que não são cristãs, que convivem com elas. Isso é um erro. Não é para você rejeitar essas pessoas. É para você saber separar o que é bom e o que é ruim para você. O que é mal? O que não é mal? Não é para você desaparecer desse mundo. Não é para você falar assim, agora eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não, é você decidir aonde você cabe e aonde você não cabe. Você acha que ir à praia é pecado? Ai, amém. Isso que é bom, Igreja Batista. Não é. Ai, gente, que delícia estar no mar. É claro, minha irmã, cuidado com a vestimenta, né? Mas, é bom, a gente bota aquele shortão nosso, agora tem um shortão de banho, né? Que fica pesado na água, você usa aquilo e toma teu banho de mar, toma tua aguinha de coco. Tem nada de errado. Não é pecado ir no shopping, não é pecado ir no cinema. Você só precisa ser seletivo com os ambientes. Só isso.
E essa é que é a grande questão. Aonde você está? O que você está fazendo? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse texto, onde na primeira carta de João, no capítulo 2, João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu fiquei pensando na minha juventude, gente, mas eu gosto de tanta coisa nesse mundo. Esse mundo é tão bom. Pensa, sorvete italiano de máquina, aquilo é maravilhoso. Acaba com você, mas é perfeito. Doce de leite com queijo. Eu gosto de tantas coisas nesse mundo, eu não posso, não é... Aí depois, com o tempo, com o entendimento, a gente vai entendendo o que Deus está querendo dizer. Então, não é para você se afastar de tudo e de todos. É para você ser mais seletivo. É só isso. Você está vendo que tem uma pessoa se aproximando de você e está tentando induzir você ao erro? Você precisa se afastar disso. Vocês entenderam como funciona? Agora, não é só isso não. Quer ver como a Bíblia nos ajuda mais ainda? Não é deixar de se relacionar com as pessoas, mas saber filtrar esses relacionamentos. Eu não tenho amizade só com crente, eu tenho amizade com pessoas também que não são crentes. Aliás, eu acho que eu tenho muito pouca amizade. Eu já tive amigos pastores que deixaram de ser pastores. Eu tenho amizade com padre, eu tenho amizade com pessoas que da minha família não são literalmente cristãs ainda. Mas nem por isso eu vou odiar essas pessoas, não estão me fazendo mal. Elas não estão me fazendo mal. No entanto, de repente eu posso escolher um relacionamento para a minha vida que aparentemente é algo bom, mas que pode trazer um peso enorme para a minha existência. Nós somos, quando se trata de relacionamento, nós somos muito visuais. Vocês sabiam disso? Nós somos muito visuais. A gente olha e aí a gente define, não, deve ser uma boa pessoa. A gente olha e instantaneamente a nossa mente faz uma análise. Roupa, cabelo, onde está, o que faz, como fala. Não, deve ser uma boa pessoa. E nessa, nós já nos enganamos muitas vezes. Muitas vezes. Pode ter certeza, não preciso nem perguntar, que eu sei que todo mundo aqui já se enganou com alguém. E muitas vezes essa fala, ou esse jeito, acaba fazendo com que a gente, impulsivamente, abra muito a nossa vida para determinadas pessoas que a gente nem conhece direito. A gente nem conhece direito. E, no entanto, isso acaba custando muita coisa para nós. Muita coisa. Então, não é deixar de se relacionar com as pessoas. É você criar um círculo. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço. Conheço entre aspas. Eu conheço de ver. Oi, tudo bem? Eu sei que aquela pessoa, eu passo aqui, acho que quase todo mundo aqui nessa região me conhece. Mas não são pessoas íntimas minhas. Passa ali, pastor, eu vou no Pro Brasília, todo mundo. Nós estamos aqui há 17 anos. Conhece. Aí eu tenho um círculo mais próximo de companheiros, colegas, não vou dizer amigos, colegas de trabalho, alguém que você vê muitas vezes, talvez uma vez por semana ou todo dia, mas que também não tem aquela intimidade. Aí você tem um círculo menor ainda de amigos, amigos com quem você conversa, que você tem confiança. A Bíblia diz que há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Exatamente. Então, esse amigo você confidencia, você fala, e é um círculo menorzinho, que é a sua casa, a sua intimidade. Aí sim, você não tem muito o que esconder dessas pessoas, até porque muitas vezes elas conhecem você melhor do que você mesmo. O problema é que a gente não faz essa divisão, a gente já pega lá aquele primeiro círculo e joga dentro da nossa intimidade. E aí que nós muitas vezes nos enganamos profundamente, quando a gente traz pessoas totalmente estranhas para o nosso convívio. Gente que tem uma mentalidade diferente. Vocês já ouviram falar de pessoas que eram cristãs,
Vou dar os exemplos que eu ouço, tá, gente? Não quer dizer que isso é uma sistematização, que todo mundo é assim, tá? Ah, fulano era uma crente fervorosa. Aí foi para a faculdade, arrumou uns amigos, desviou da igreja. Todo mundo já viu uma história assim. Ah, fulano era um crente maravilhoso. Aí foi trabalhar num determinado lugar, envolveu com as amizades e pá, saiu da igreja. Ah, fulano era muito envolvido com as coisas do Senhor, mas aí surgiu uma oportunidade, essa pessoa se desvinculou dessa igreja e pronto. Parece que é só dar um pezinho que a gente erra, né? Tiago, na carta de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo, esse mundo aqui é no quesito humanidade, a amizade com as pessoas desse mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, com pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Essa amizade é trazer para dentro desse círculo mais íntimo. E aí diz assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. Porque é aí que as pessoas se perdem. É aí que elas se perdem. Você se deixa levar, se deixa conduzir. É todo mundo? Não. Tem gente que é firme. Eu conheço muita gente que trabalha secularmente, muitas vezes tem até amigos que não são da igreja, mas mantém a sua firmeza espiritual, mantém os seus valores e os seus princípios. Sabe viver nesse mundo sem se contaminar com esse mundo. Mas existe essa possibilidade. Separa. Aprenda que você não precisa deixar de se relacionar com as pessoas, mas você precisa saber o quê? Filtrar esses relacionamentos. E tem uma terceira coisa sobre o mundo, que você precisa entender para você não perder tempo da sua vida, não desgastar a sua existência, que é essa aqui. Saiba que você vai ver e ouvir muita coisa, mas você precisa absorver apenas o que é bom. Gente, isso aqui em época de redes sociais, eu fico imaginando. Eu estava ouvindo uma palestra, eu achei muito interessante, uma palestra sobre como a rede social prende você no sistema de que quanto mais rápido você vê algo terminar e outro começar, mais preso você fica. E aí eu fiquei reparando, é verdade. Antes a gente abria YouTube, redes sociais, e você tinha lá 30 minutos disso, 40 minutos disso, 1 hora disso. Agora não, é 1 minuto, 30 segundos. Em 10 minutos você passou um monte de coisa. Pá, 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 pá. E essas informações, você diz assim: ah, isso aí não me influenciou nada. Seu cérebro, ele está absorvendo exatamente tudo aquilo que você diz que não absorveu. E aí, como é que você vai separar as coisas? Não é para você não ter redes sociais, é para você aprender a separar as coisas. O que você gosta de ouvir, o que você não gosta de ouvir, o que te convém, o que não te convém nesse processo, né? Por exemplo, quem gosta de dieta, ouve muita coisa sobre dieta. Tá ótimo, nada de errado. Eu espero que todo mundo faça isso. Quem gosta de ver coisas sobre exercício físico é muito bom. Sobre saúde mental é excelente. Talvez alguma coisa ligada ao seu trabalho é muito bom. Então, redes sociais têm o seu papel? Tem. A grande questão é que a gente vai ver e ouvir muita coisa mesmo. Aí a Bíblia diz o seguinte: examinem todas as coisas. Faz um pequeno exame daquilo ali te serve? Retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal. Que bem vai te fazer o tchac, 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 tchac. Eu já escutei isso. Que bem vai te fazer fofocas, frases motivacionais que na verdade podem estar motivando você a fazer uma coisa que você nem quer fazer. Que bem vai te trazer essas coisas? Abstenham-se de toda forma de mal. E isso serve para quase tudo nessa vida, até para comida. Até para comida, para o seu comportamento. Tem uma coisa que está te fazendo mal, se afaste disso.
Que benefício que trouxe para você? Que vantagem que você teve com isso? Está desgastando sua vida? Está desgastando a vida de quem está perto de você? Dá uma examinada nesse processo. Então existem mundos e mundos nessa vida. Em qual mundo você está envolvido? Então você vai ver e ouvir muita coisa, mas você precisa absorver apenas o que é bom. E atrelado a isso tem uma coisa muito parecida. Vamos lá? Que é essa daqui. Você vai sofrer muitas influências. Sofre. Um tempo atrás, eu fiz um culto, já faz uns anos. Não me lembro se eu cheguei a repetir essa mensagem. O tema do culto era: quem faz sua cabeça? E eu lembro que no final do culto, uma jovem indignada chegou para mim e falou assim: ninguém faz minha cabeça. E eu pensei: já fez. Porque se você está aqui indignada com o que eu estou falando, é porque alguma coisa já convenceu você do contrário. Já fez. Nós sofremos influências o tempo todo. É por isso que a nossa mente, ela tem que ser moldada por onde? Pela palavra de Deus. E como é que a nossa mente é moldada pela palavra de Deus? Através dos ensinamentos da Bíblia. E como é que a gente faz isso? Lendo Bíblia em primeiro lugar. Lendo Bíblia em primeiro lugar. Depois, se você não tem tempo de ler Bíblia, ouça Bíblia. Ouça Bíblia. Tem Bíblia gravada, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Se você quiser colocar no seu carro, você tem a Bíblia inteira para ouvir, por exemplo, no YouTube. E por último, talvez menos importante, tem gente que fala assim: não, eu não estou indo na igreja, mas eu estou ouvindo umas pregações em casa. Meu querido, isso e quase nada é a mesma coisa. Você pega uma frase ali, você pega um negocinho ali, mas você não tem essa interação. Você não se deu o trabalho de sair de casa e vir louvar a Deus. Você não se deu o trabalho aqui de, como você faz aqui, de erguer as mãos, de abrir a sua boca e adorar. Não é a mesma coisa, nunca vai ser. E o que vai virar da vida da gente, então cuidado. Cuidado. É por isso, olha, lembra que eu falei que existe o mundo cosmos, o mundo humanidade e o mundo sistema? Isso aqui tem a ver com o mundo sistema. E quem falou primeiro sobre isso foi o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, quando ele disse assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Esse mundo que ele se refere aqui é o mesmo da primeira carta de João, mundo sistema. Não vivam conforme o sistema desse mundo, é isso que ele está dizendo. Mas deixem que Deus, o quê? Os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só tem uma vida para viver e você está perdendo horas da sua existência sendo influenciado por coisas que não vão acrescentar absolutamente nada na sua vida. Eu estou correndo o risco ultimamente de me tornar chato, porque eu estou repetindo muitas coisas para muita gente e eu acho que eu vou acabar sendo apelidado de chato. E uma das coisas que eu estou repetindo é: criança antes dos 11 anos de idade, no mínimo, não pode ter celular 24 horas do dia. Isso é um erro. Você não tem noção dos filtros que a cabecinha dessa criança está construindo no inconsciente dessa criança através de redes sociais. E nós estamos criando uma geração de adultos que daqui a pouco serão extremamente frágeis emocionalmente, que não saberão fazer escolhas. No mínimo até os 11 anos, deixa ali 1 hora por dia e tira. Não é que você não pode deixar, tem uma idade aí que eu acho que nem pensar, tipo até os 7 anos nem pensar, mas depois, 1 horinha por dia, deixa um pouquinho ali. Não, aonde você vai, tem os pais conversando e as crianças. E olha, vou ficar muito chato, vocês vão se preparando. Mas é só uma vida para viver. Você já reparou que muitas vezes você pode estar ali, seguindo o padrão que Deus determinou para você, sendo um ótimo marido, uma excelente esposa, cuidando do seu lar, fazendo as coisas que você ama, que você gosta,
Você pode estar ali construindo o seu futuro, preparando coisas que são seu propósito, e de repente, do nada, você vai ouvindo algumas coisas, e isso vai meio que tirando você desse eixo, e quando você percebe, você já não está mais dentro dessa relação, você não está mais focada na sua casa, na sua vida, no seu futuro, agora sua mente viajou para outro lugar, e levou você junto. Então a gente está se perdendo nesses processos. Agora, tem uma outra coisa interessante sobre escolhas e mundo. Você pode amar as pessoas e até algumas coisas, mas não deve amá-las acima de Deus. É um risco muito grande. Quando a pessoa diz assim para mim, fulano é a minha vida. No dia que não tiver fulano, essa pessoa vai ter vontade de morrer e não de viver. Vocês estão entendendo? Você pode amar seu filho, sua casa, seu esposo, sua esposa, sua família. Você só não pode amar acima de Deus. Porque se você fizer isso e essas pessoas se tornarem deuses no seu coração, no dia que você não tiver mais essas pessoas, ou não tiver mais esse convívio, você vai se ver presa numa armadilha que vai esmagar você de muitas maneiras. Certa vez Jesus estava ali falando com seus discípulos e um intérprete da lei, a Bíblia não diz quem é esse intérprete da lei, ele chega com o objetivo de colocar Jesus à prova. E ele chega e faz uma pergunta para Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? O que Deus te ensina? O que está escrito na palavra? Como você entende essa palavra? E aí ele respondeu o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele cita Deuteronômio 6:5. E aí Jesus vira para ele e fala assim: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Ele ainda tentou se justificar e Jesus conta a história do bom samaritano para exemplificar melhor isso. Mas qual é a resposta certa para mim e para você? É essa aqui: faça isso e você viverá. Faça isso e você vai ser o melhor pai, faça isso e você vai ser a melhor mãe, faça isso e você vai ser o melhor profissional, o melhor filho, faça isso e você vai ser a melhor pessoa para se conviver. Coloque Deus acima de todas as coisas e ame as pessoas próximas a você, que você vai viver muito melhor do que você jamais sonhou, pensou ou imaginou na sua existência. Então não é que você não pode amar as pessoas, você pode amar as pessoas, você só não pode amar acima de Deus. Não é que você não pode dizer assim: eu amo a minha casa, né, falando de coisas materiais. Você só não pode achar que essa casa, essas paredes, elas estão acima de Deus na sua existência humana. Aquilo ali são apenas coisas materiais e passageiras. Isso tudo vai passar. Mas se você ama a Deus, essa casa que você ama, não tanto quanto você ama a Deus, ela será uma casa abençoada. Ela será uma casa feliz. Porque Deus vai te conduzir nesse processo. Deus vai te conduzir nesse processo. Eu disse que eram 7. Tem só mais 2. Deixa eu ver. Estou dentro do horário. Um mundo para amar, um mundo para não amar, e uma vida só para viver. Tudo isso. Aonde nós estamos errando? Entenda isso aqui. Sua maior luta não é nesse mundo contra aquilo que você vê, mas contra algo ruim que você não vê. Isso aqui é um assunto que merecia só isso aqui, um culto inteiro para falar disso. Mas eu vou tentar resumir. O inimigo das nossas almas, ele só pode fazer uma coisa: nos induzir. Quando Jesus estava em jejum no deserto, 40 dias e 40 noites, o diabo não toca nele. O diabo faz o quê? Se tu és o Filho de Deus, sobe lá no alto do templo e joga-te dali, que
vai dar ordens, Deus vai dar ordem aos seus anjos para que peguem você. Não tentarás o Senhor teu Deus, foi a resposta do Senhor. Está vendo esses reinos desse mundo? Olha tanta coisa. Tudo isso será seu se prostrado me adorares. Então, gente, há uma força aí atuando na sua mente. Quando a gente trabalha com terapia, vamos ver se vocês vão entender. Quando a gente trabalha com terapia, você trabalha com a mente consciente, que é isso aqui que você está ouvindo, vendo e percebendo, sentindo. A sua mente consciente está percebendo todo esse ambiente. A sua mente consciente vê o sol lá fora, sente a dor na pele, ela está em alerta o tempo todo. Só que por trás da sua mente consciente, existe a mente inconsciente, que é extremamente poderosa e que seleciona muitas coisas e percebe muitas coisas que você não está vendo ou percebendo. Vamos ficar todos em silêncio? Estão ouvindo o barulho do ar-condicionado? Amém? Pois é, até eu pedi para você ouvir, o seu consciente não estava. Agora está. Só que desde que você entrou por aquela porta, o seu inconsciente está ouvindo esse barulho e percebendo tudo que você conscientemente não percebeu e guardando. É isso que muitas vezes assusta a gente. Aí eu digo que tem uma terceira coisa. Há uma voz. Há uma voz. Ou melhor, podem ser duas vozes. Uma que vem de Deus, que pode trabalhar muito a sua mente e induzir você para o que é certo. E há uma outra voz que não provém de Deus, mas do maligno, que na hora em que você passa por um descontrole, uma necessidade, uma aflição, uma situação, essa voz começa a buzinar as coisas mais estranhas na sua cabeça e influenciar você. Então, eu trabalho muito nisso, consciente ou inconsciente, e as duas vozes que podem influenciar você, independente do que você esteja vendo, percebendo ou sentindo. Vai depender do momento. Vai depender do momento. Você já sentiu uma raiva de um lugar, do nada? Você está ali, você não queria estar ali, mas você foi. Só que você está ali olhando e de repente o seu olhar se torna um olhar estranho e você diz assim, que povo estranho. Que lugar esquisito. Blé. Ó aquela ali, ó. Blé. E aquele outro ali se achando. É dessa voz. É dessa voz que eu estou falando. Que você acha que é você. Aí, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Essa luta ninguém liga para ela, é a mais importante na nossa vida espiritual e ninguém liga para ela. Que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo. Mundo aqui no sentido de humanidade. Lembra que o Senhor, nosso Deus, deu o seu Filho para que este mundo, humanidade, fosse salvo. E é este mundo, humanidade, que é atacado e que é feito referência aqui em Efésios pelo apóstolo Paulo, que é atacado por esses poderes do mal. E os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. E a gente precisa acordar para isso. A gente precisa acordar para isso. Por último, só para a gente fechar, como eu disse, eu poderia fazer uma série inteira em cima desse tema, mas eu fiquei apenas em 7. Você tem um mundo para amar, você tem um para não amar,
Inclusive, sai fora desse. E você tem uma vida só. E você não pode perder tempo nesse processo. Esse mundo no sentido de humanidade, sistema. Esse mundo vai tentar derrotar, adoecer, destruir você. Mas você pode vencer o mundo. Você pode vencer o mundo. A grande questão é que a gente tem que querer lutar contra isso. Aqui, ó, na cabeça da gente. A gente tem que querer lutar contra isso. A gente tem que querer fazer diferente. Esse mundo vai sim tentar derrotar você. É gente atropelando gente. É gente acusando gente. E agora, em época de redes sociais, sangue de Jesus tem poder, né? Se você virar o olho errado e alguém filmar, você está lascado. Até você provar que abacate não é chuchu, os dois são apenas verdes, você está lascado. Porque hoje se faz suposição de tudo. Esse mundo vai te derrotar e vai te adoecer. Nunca se falou tanto em transtorno. Nunca se falou tanto em transtorno mental. E por incrível que pareça, nunca se tratou tão pouco transtorno mental. A maioria das pessoas agora estão se formando em duas faculdades. The Google, que é a faculdade, e a Faculdade Federal do YouTube. Então todo mundo vai aprender lá. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O que tem ali é parcial. É uma fração. Você não pode comparar, por exemplo, um médico que estuda ali 8 anos, 10 anos, contando especialização, com 30 minutos de uma informação no YouTube. Não tem como fazer essa, mas a gente faz essa associação. Então as pessoas estão parando de se cuidar e antes de se cuidar vão caçar a respeito daquilo que estão sentindo e vão tentar resolver por si mesmas através dessas informações parciais, pequenas. A pessoa tem um problema de relacionamento, ela vai lá procurar nas redes sociais como eu vou lidar com esse relacionamento que não está funcionando, e aí ela encontra só aquilo que ela quer ouvir. E aí o barco afunda. Então a vida é assim, esse mundo é assim. Terceiro, o mundo quer destruir você. O mundo quer destruir você. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Tem uma história muito interessante. Olha como funciona a mente humana. Alguém já explicou para vocês como é que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir? E como é que nós somos colaboradores disso? Eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história simples. Talvez você já até tenha ouvido essa história. Que para mim é a melhor definição de como o diabo age nesse mundo. A história é a seguinte, preste atenção. Havia um homem que criava um cavalo. Ele criou esse cavalo desde que ele era um potrozinho, com muito carinho, com muito amor. E ele guardava esse cavalo sempre num cercadinho próximo à casinha dele, num sítio. Um belo dia, o diabo foi lá e soltou o cavalo. O cavalo saiu, foi até o sítio vizinho, entrou na horta do vizinho, comeu tudo que tinha lá de verdura. O vizinho saiu de lá enfurecido e foi tomar satisfação com o dono do cavalo. O dono do cavalo começou a brigar, dizendo que não era culpa dele. E aí o vizinho enfurecido foi lá e pá! Meteu um tiro no cavalo. Aí o dono do cavalo ficou atormentado. O que você fez? Foi lá e enforcou o dono do sítio. Aí os filhos começaram a brigar porque envolveu todo mundo. E de repente a cidade estava envolta num pandaréu. Era uma bagunça danada. Nesse momento um anjo desce do céu e pergunta assim: vem cá, diabo, o que foi que você fez? Diabo, eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo, o resto foi eles. Pegou? Ele não precisa, é só te dar a deixa, você produz o resto.
É só pegar você no momento que tu faz o resto. É só pegar você numa falha que tu faz o resto. No momento de raiva, tu faz o resto. O diabo fica só olhando e curtindo. Essa é a minha voz. Nesse mundo, você vai passar por isso. Mas sabe qual é a boa resposta? A Bíblia diz, lá em 1 João, o mesmo que escreveu que esse mundo, a gente não deve amar as coisas desse mundo. Ele disse, porque todo que é nascido de Deus, faz o que, igreja? Não, faz o que, igreja? Glória a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo? A nossa fé em quem? Jesus. Como é que eu sei disso? Porque ele explica no verso seguinte: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o quê? O Filho de Deus. Dá para vencer. É só vocês entender o que você tem que amar e o que você não pode amar nesse mundo. Você vai vencer esse mundo. O que te serve e o que não te serve. O que te influencia e o que não te influencia. Cuidado. É só isso que você tem que perceber. E você vai vencer. E você vai vencer. Amém? Então eu não sei aonde foi na sua existência que você amou a coisa errada, ou a pessoa errada, ou a situação errada. Não sei onde foi que você confundiu vício com amor, dependência com amor. Eu não sei onde foi que você deixou que seus pensamentos fossem levados a conceitos errados e estranhos. Eu não sei. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela pode te ajudar a separar nesse mundo o que é que serve para você e o que não serve para você, independente de onde você esteja. Independente de onde você esteja. Há uns tempos atrás, um filme de guerra, só para eu fechar, fez muito sucesso. Se alguém lembrar o título do filme, por favor, me lembre, eu não estou lembrado do filme. Na Segunda Guerra Mundial, um jovem cristão se recusou a pegar em arma. Até o último homem. Você precisa assistir esse filme. Ele foi para a guerra. Ele não se recusou a ir, ele se recusou a matar alguém. E ele recebeu uma medalha que praticamente poucos receberam, porque ele foi lá e salvou tantas vidas, mas tantas vidas. Onde você está pode ser uma guerra, mas você está ali para salvar vidas. Você não está ali para atirar e pá. Não. Calma. Você está ali para salvar, para abençoar. Você está ali para ter uma visão de Deus, de bênção. Não importa onde você esteja, não importa o ambiente, que muitas vezes por trabalho ou para cumprir um compromisso você tem que estar. A questão é como você está lá. O problema não vai ser o ambiente, o problema é você. É como você se posiciona nesses lugares. Vamos orar, vamos ficar em pé. Um mundo para amar e um para não amar. É você que tem que escolher isso. A partir dos ensinamentos da palavra de Deus, é você que tem que decidir com quem você se relaciona, que tipo de coisa que te serve, que tipo de pensamento que te serve. A escolha é sua, sempre foi e sempre será. É por isso que você vem à igreja, que você se move para este lugar, para você ter esse filtro. Para você ter esse filtro. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós já erramos tanto e fizemos tantas coisas que tomaram tempo da gente, nos cansaram, nos desgastaram. Mas, Pai, nós queremos aprender a viver de uma forma totalmente diferente, sabendo que realmente nós temos que amar e aquilo que nós temos que rejeitar na nossa existência. Porque só temos essa vida,
Só temos, Senhor, essa vida que o Senhor nos deu e precisamos vivê-la da melhor maneira possível. Deixar uma marca, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, na vida de quem está perto de nós. Nós devemos, ó Pai, buscar ser sempre um retrato, uma fidelidade do Senhor. Nos ajuda nisso, nos prepara para isso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.